Olá, queridos, olá, queridas, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Estava aqui no meu devocional e aproveitando que eu tenho mais um tema para discorrer, quem me conhece sabe que eu sou um pregador temático, sou apaixonado por temas e é uma alegria para mim todas as vezes que alguém me convida e nos diz que tem um tema. Mas nem sempre essa alegria ela é uma alegria que a gente possa desfrutar dela de início. E eu vou explicar melhor isso nesse vídeo, eu resolvi compartilhar com vocês. Vocês estão vendo na tela aí é a forma como eu inicio um sermão. Às vezes eu já começo com a introdução. Às vezes a introdução é a última a ser feita, mas às vezes eu já começo com a introdução, como no caso desse sermão. Então deixa eu explicar para vocês o que está me desafiando, o que é um desafio para o pregador e quem sabe as dicas, a forma como Deus me conduziu aqui possa ajudar vocês que às vezes são desafiados por algumas temáticas, tá? O tema desse evento que eu vou pregar está escrito da seguinte maneira, mais de Cristo. Ok, aquela coisa bem jovem, bem contemporânea, né? O problema é que o texto no qual esse tema está baseado é a 1 de Pedro 1, 19 e 20, que diz que nós não fomos resgatados, senão com o sangue de Jesus Cristo, né? Mas fostes comprados com o sangue de Jesus, o sangue como de um cordeiro puro e incontaminado, conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos dias por amor de vós. Então, se você ler o texto da primeira carta de Pedro 1,19, né? E pensar no tema mas de Cristo, ou mais de Cristo, não há conexão, principalmente quando a gente pensa no contexto, né, na passagem como um todo, que começa a partir do versículo de número 13, como está aí na sua tela. Então, para falar desse tema mais de Cristo, para abordar essa temática, esse texto não é apropriado e a gente teria que fazer um esforço muito grande ou quem sabe ignorá-lo sem nenhuma explicação para poder pregar nesse texto, ok? E aí, ponderando aqui, eu resolvi começar pela introdução e eu quero compartilhar essa introdução com vocês, porque esse tipo de introdução é a maneira como você pode descartar tanto o tema quanto o texto para pregar uma mensagem de acordo com aquilo que Deus colocou no seu coração. Ou mesmo pregar dentro do tema ou utilizando o texto. E quando eu falo descartar, não é com uma tonalidade de desprezo, mas por a parte, porque ele não é adequado para aquele momento. Então vamos lá. Eu comecei essa introdução dizendo o seguinte: confesso que ponderei bastante sobre o que estava na mente ou quais eram os propósitos daqueles que fizeram a escolha do tema. Talvez você se pergunte, pastor Max, mas aí o senhor vai deixar os que escolheram o tema ou a pessoa que escolheu em saia justa. Então, nessa saia justa eu já estou. Mas é claro que eu vou falar isso com todo carinho, né? E aí eu vou falar do porquê eu ponderei. Não pelo tema em si, pois o tema é atrativo, contemporâneo e pode nos levar a muitos e preciosos aprendizados. Mas pelo texto escolhido como base, que, diga-se de passagem, é um dos mais tocantes das Escrituras Sagradas. Eu particularmente amo o texto de 1 Carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20. O único problema é que o texto em seu conteúdo íntegro, ou seja, texto e contexto, não nos conecta diretamente com o tema mais de Cristo. E aí eu coloco aqui, conferir os versos 13 a 20, pois essa passagem se trata de uma série de exortações. Exortação ao preparo da mente, ao viver lúcido da dependência da graça, à não adaptação com a velha natureza do engano, à santidade. E tudo isso tendo como base o fato de que fomos resgatados. E quem fez o resgate não fez com ouro, prata ou qualquer outra coisa corruptível. O fez com o sangue de seu próprio Filho, Jesus o Cristo, o Cordeiro puro e incontaminado. Veja que, como sempre eu digo isso, a introdução está conectada ao texto, a todo o contexto que cerca a proposta do culto. Aí vem o segredo, vem a maravilha. Só há uma forma de caminharmos no tema propriamente dito, que é isolando um dos verbos do versículo 20, o verbo
conhecer. Pois, de fato, para termos, vivermos e exalarmos mais de Cristo, é preciso conhecê-lo. Então perceba que com a graça de Deus, com a extrema, única e exclusiva ajuda do Espírito Santo, que é Ele quem nos dota de capacidade e sabedoria, conseguimos encontrar um caminho para falar do tema mais de Cristo, tendo como principal alicerce dessa proposta o verbo conhecer. Porque, de fato, aí eu já vou fazer uma síntese, não vou mostrar o esboço todo para vocês agora, quem sabe em uma outra oportunidade. Pois, de fato, o que a gente vai fazer? Nós vamos usar o assunto conhecer, porque quanto mais conhecemos de Cristo, mais teremos dele. Aí, o que se pode fazer agora é produzir um sermão, ou quem sabe você já tem um sermão pronto, em que você possa adaptar para falar sobre conhecer a Deus, conhecer a Cristo, quem o conhece, quem não conhece, como conhecê-lo, de que forma conhecê-lo, até que nível nós o conhecemos, como podemos conhecê-lo mais, entendeu? Então, esse aqui é o processo de construção de uma mensagem. Inclusive, eu tenho uma pasta aqui chamada Em Construção. Todos os esboços eu coloco primeiro nessa pasta. E, inclusive, tá bem aqui o Mais de Cristo. Cadê o Mais de Cristo? Tá aqui o Mais de Cristo. Por quê? Porque depois de pronto o grosso do sermão, aí eu vou resumir para que fique só o conteúdo do sermão em si. Então, uma dica para vocês, eu espero que ajude. O vídeo é comprido, mas vai ajudar muito o pregador que está aqui no nosso status. E talvez eu compartilhe depois que pregar a mensagem, eu compartilho lá no meu canal do YouTube. Um abraço, Deus abençoe e tenha um excelente dia.